Boa noite, mulheres. Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro do fracasso ao poder. Eu sei que vocês que estão aqui, obviamente, não estão em uma situação de fracasso, né? Eu conheço vocês, eu sei que vocês são mulheres muito prósperas, muito abundantes, mas que muitas vezes, mesmo com toda abundância, prosperidade, capacidade, às vezes vocês podem ter uma visão de si mesmas como se tivessem fracassadas. Eu sei porque eu converso com mulheres todos os dias e elas acabam relatando muitas vezes, mulheres incríveis que falam que têm essa sensação de não estar dando certo, de não estar alcançando o resultado que deseja. Então, parece que está no fracasso, mas eu sei que não é o caso de vocês. Todas vocês que estão aqui me vendo, me ouvindo hoje, são vitoriosas, são maravilhosas, são incríveis e têm trabalhos incríveis também. Então, a gente só vai dar um up nesse negócio aí, parar de sabotar os resultados. Meninas, primeira coisa, por que eu decidi fazer essa aula para falar sobre autossabotagem? Esse assunto de autossabotagem é uma coisa que, por um tempo agora, né, recentemente, se tornou um tema muito que a gente ouve muito, né? Fala-se muito, dá até uma sensação de exagero. Aí todo mundo falando sobre autossabotagem, autossabotagem. Às vezes parece que fica até maçante, né? O excesso de conteúdos acerca disso. E eu nunca me enxerguei sabotando os meus resultados. Nunca. Eu olhava as pessoas comentando a respeito e eu ficava, nossa, que triste, né? A pessoa se sabotando. Eu olhava em todo mundo, eu enxergava as pessoas se sabotando, mas eu não me enxergava. Olha que loucura. Até que alguns meses atrás eu comecei a fazer essa análise e comecei a enxergar esses padrões de autossabotagem em mim. E eu fiquei surpresa, eu fiquei chocada, porque eu não me dava conta. Como eu me vi evoluindo nos últimos 3 anos e meio, quase 4, que agora em outubro já vão fazer 4 anos que a gente fez aquela mudança de cidade, né? A primeira, de Campinas para Serra Negra. Que eu falo que foi ali que começou a destravar um monte de coisa na minha vida que eu precisava romper. Então, de lá para cá, eu me vejo numa crescente, mesmo com as circunstâncias difíceis, mesmo com as coisas da vida que a gente sabe que tem as dificuldades, né? É normal para todo mundo. Mas eu me vejo numa crescente, então eu não enxergava que eu estava, sim, me sabotando em alguns resultados. Olha que louco. E esses últimos meses, agora, eu passei a refletir sobre isso e me analisar. E eu encontrei alguns padrões de autossabotagem que não são tão falados. E é isso que eu quero frisar aqui com vocês. A gente vai conversar aqui hoje sobre o que, sim, é muito dito e muito falado, porque é importante reforçar, né, sempre aquilo que é útil, que é necessário. Então, a gente vai fazer essa passagem pelas coisas mais comuns, que eu tenho certeza que todas vocês já ouviram algo, já leram, eu tenho certeza absoluta que vocês já têm conhecimento sobre alguns desses padrões. E deixei por último um dos padrões que é o menos falado e que foi o que eu mais vi na minha vida, que eu consegui identificar e acordar, sabe? Então, vamos ao assunto aqui. Eu quis falar o porquê dessa aula, né? As meninas que fazem mentoria comigo, elas já sabem, eu já havia comentado, que eu senti esse desejo muito grande de falar sobre isso, porque eu precisei romper. Eu precisei, sabe? Eu me vi em uma posição que, se eu não fizesse algo a respeito, eu iria retroceder muito nos meus resultados. Muito. E isso é muito sério. Porque quando a gente retrocede, quando é propositadamente, né? Você cria uma estratégia, você visualiza. Às vezes é bom você dar uns passos para trás para reestruturar, organizar alguma coisa, enfim, N motivos. Ou Deus deu uma direção, você acredita que a direção de Deus você retrocede, tá tudo bem. Não é o problema, né? Mas quando isso é inconsciente é que é o problema. Aí é que tá, e isso é autossabotagem. Então eu senti muito fortemente isso em mim, em querer compartilhar a respeito disso, para ajudar mesmo, orientar, despertar mais mulheres acerca
desse assunto, mais especificamente nessa área que vocês já vão saber, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Montei alguns slides, né, que eu gosto para a gente poder acompanhar. Eu só peço para vocês me darem uma confirmação se apareceu o slide, por favor. Quem puder dar um joinha para mim. Obrigada, meninas. Então, vamos lá. Depois eu mando esse slide para vocês quando a gente finalizar, tá? Então, vamos lá. O que é autossabotagem? Vocês já sabem, já falei, mas vamos ler aqui, vamos reforçar, porque é sempre bom reforçar aquilo que é útil. A autossabotagem é um comportamento de criar obstáculos pelo caminho que limitam ou impedem de chegar a determinado objetivo. Na maioria das vezes, esses comportamentos são inconscientes. Nós fazemos e não percebemos. E isso ocorre por não estarem alinhados consciente e inconsciente. Temos desejos e necessidades reais que são criados de forma consciente, mas pensamentos negativos geram ações negativas contrárias àquilo que desejam. Então é aquilo, você fez um plano de maneira consciente, você parou para pensar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero determinado resultado. Só que lá dentro de você, lá no seu inconsciente, tem alguns registros, vocês já vão entender de onde vem, que geram esse desalinhamento entre os pensamentos, a sua energia negativa, são contrários àquilo que você pensou de maneira racional, de maneira consciente. Então, quando tem esse desequilíbrio, você quer muito, mas dentro de você não está alinhado, você não consegue avançar. E você mesma começa a criar obstáculo. Esse é o ponto. Porque a gente olha, quando a gente sabe bem o que a gente quer e não está alinhado o consciente com o inconsciente, estão alinhadinhos ali, gente, pode acontecer o que for ao nosso redor. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tenho certeza que já. Todo mundo já passou alguma vez alguma situação difícil quando queria alcançar um objetivo. Só que você foi ali até chegar. Pode ter vindo vento, tempestade, pessoas quererem atrapalhar, mas o seu consciente e o seu inconsciente estavam tão bem alinhados que nada te parou. Nada. Você foi debaixo de chuva, de sol, de ventania, com pessoas contrárias, mas você foi lá e fez. Então aqui é que tá. Quando a gente para pensar, o nosso maior inimigo está dentro de nós. Parece um pouco estranho falar isso, né, gente? Eu não estou falando nada no sentido espiritual, tá? Eu estou falando nesse sentido do inconsciente, dos pensamentos, desse desalinhamento. Então, eu cuido aqui do lado de fora, tenho algumas ações, só que dentro de mim não está alinhado, então eu começo a colocar obstáculo, começo a colocar empecilho. Eu começo a caminhada nessa jornada de onde eu quero chegar, mas daqui a pouco eu mesma começo a atrapalhar. Olha que loucura, né? Eu provoquei aquele caminho, eu provoquei aquele processo, e quando eu vejo eu mesma estou atrapalhando aquilo. E vocês vão conseguir observar isso na vida de vocês, eu tenho certeza, pelo menos em alguma área. Vamos avançar aqui. A questão da autossabotagem é como se fosse um pé no freio. Eu separei essa imagem, eu pesquisei imagens de pé no freio. E apareceram pés de homens masculinos. Gente, só tinha um pé feminino, que era este. Eu falei, é ele que eu vou colocar. E com escarpão ao lado. Que muitas de nós fazemos isso às vezes, o que é muito perigoso, inclusive, só deixando o alerta, né? A gente tem que tomar muito cuidado ao tirar o sapato, deixar perto dos pedais. Não é recomendado, né? Porque ele pode escorregar, se encaixar em um pedal e atrapalhar você. Então, assim, não façam isso, tá? Eu coloquei porque é um pé feminino com um escarpão ao lado. Tá representando a gente aqui. E, né, essa é a intenção. Mas a autossabotagem é como se fosse exatamente isso. Você começa a sair com o carro, imagina, você liga o carro e sai, avança, acelera. Ao mesmo tempo que você acelera, você freia. Aí você acelera e você freia. Aí tem hora que você acelera mais, dá aquela esticada e freia de uma vez. Ou você mantém os dois ali
quase juntos, acelerando, freando, acelerando, freando. Ou você freia e para de uma vez. Então, é como se fosse isso. Lembra do pé no freio. Autossabotagem, pé no freio. Guardem essa imagem. Lembrem-se disso. Você saiu com o carro, você ligou, você pegou o volante, você assumiu o comando, mas você está freando. Sem necessidade, né? Que aí é que é o ponto. Certo? Então, a autossabotagem é esse pé no freio que não tem necessidade alguma. Você mesma está freando o seu caminho, né, ali durante o caminho para chegar onde você deseja. E quais são as possíveis causas da autossabotagem? Segundo estudos da psicologia relacionados a esse tema, a origem da autossabotagem podem haver ali traumas vividos na infância ou adolescência, traços de personalidade que se formaram a partir do convívio com as pessoas responsáveis pela criação. Então, a forma como você interpretou os atos dos seus responsáveis, daqueles que te criaram, te educaram, e os sentimentos que você teve durante esse processo com essas pessoas, que você teve sentimentos, né, gente? Porque é normal, a gente cresceu ali, né, no meio de frustração, tristezas, alegrias, avanços, sucessos, conquistas, sempre esse equilíbrio, essa é a vida. E ali a forma que você interpretou tudo isso e como você se sentiu, de repente, culpa, rejeição, fracasso, abandono, medo, enfim, coisas negativas, isso influencia o seu inconsciente, pode desencadear autossabotagem. Então a gente observa que tudo está relacionado, gente, tudo, para analisar. O que você vive hoje, se você não tem esse processo de se autoanalisar, de cuidar do que você pensa, de observar os seus atos e trabalhar essa transformação que começa na mente, se você não faz isso ainda, você pode observar que você está reproduzindo padrões que você aprendeu lá na sua infância. Ou, às vezes, situações que você viveu, como fala, traumas, né? Não precisa ser necessariamente na infância ou adolescência. Às vezes, na fase adulta, você pode ter vivido uma situação que foi muito traumática, que teve um impacto emocional muito grande. E isso também pode gerar um padrão em você, certo? Então, lembrem-se disso. O que vocês viveram na infância, na adolescência, a forma como vocês foram criadas pelos responsáveis de vocês, sejam biológicos ou não, pais, mães, ou tios, tias, avós, avós, cuidadores, não importa. Quem foi responsável ali pela sua educação, pela sua criação, a forma como essa pessoa te educou, te criou, te expôs, e né, você teve esses sentimentos, essa interpretação de vida, isso gerou traços de personalidade em você, gerou padrões e os traumas, tudo que você viveu que trouxe um grande impacto emocional também faz com que gere alguns padrões que negativos e podem atrapalhar o seu desenvolvimento, tá? Aqui eu trouxe uma frase do psicólogo, que foi contemporâneo de Freud. Ele disse o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você irá chamar isso de destino. Olha como isso é forte. A gente acha que é a vida que está levando, né? Ah, é o destino, é o universo, muitas vezes, é Deus. Deus, né, determinou todos os nossos passos. A gente coloca tudo na conta de alguém. Por quê? Porque a gente não consegue entender. A gente às vezes olha e fala, mas eu fiz, eu estou fazendo, e parece que não vai, parece que não tem resultado. Aí às vezes a gente olha e fala, ai, não é plano de Deus mesmo. Se não deu certo é porque não era plano de Deus. Ai, se não deu certo é porque. Ou então joga para o universo que dá certo. Aí não deu, então é porque o universo não quis. A gente começa a encontrar. Mas muitas vezes é isso, gente. É o nosso inconsciente que está dirigindo as nossas ações, ou a falta delas, né? Ou esse comportamento que só atrapalha ao invés de ajudar, esse pé no freio que eu falei, mas você não sabe. Então, o fato de você não ter essa conscientização faz você imaginar que é o destino, o universo, é Deus. Aí, como eu comentei esses dias nos meus stories, né, que
A gente olha às vezes e acredita que a vida faz uma seleção natural, né? Tem uma seleção, eu já ouvi muito isso. Meu pai, ele comentava sobre isso, sobre a seleção natural da vida. Eu sei que isso tem dos nossos antepassados, né? Houve essa seleção natural dos mais fortes, dos mais resistentes, para que tivesse a preservação da espécie. Então, os nossos antepassados morriam muito jovens na selva, né? Enfim, toda aquela questão histórica. Então, os mais fortes mesmo é que sobreviveram e continuaram a espécie, para a gente chegar nos dias de hoje. Mas olhando hoje essa questão dessa seleção natural da vida, né? Onde os mais fortes é que estão sempre prevalecendo. Gente, a diferença é que essas pessoas mais fortes, vamos dizer assim, entre aspas, né, que estão prevalecendo, é porque elas estão cuidando de si. É essa a diferença. Olhando para si, fazendo análise, né, autoanálise, observando comportamentos, questionando os pensamentos, trocando as ações. Então, essas pessoas estão trabalhando o desenvolvimento delas com perseverança e com determinação e conseguindo ter essa transformação. E aí elas estão avançando, enquanto outras ficam. Parece que a vida selecionando e separando, mas não é, tá? Então, como identificar padrões de autossabotagem? Vamos lá. Procrastinação. Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre isso aqui. Depois eu vou chegar no último que eu falei, que é o que a gente vai dar mais foco aqui, tá? Mas vamos lá. Procrastinação. Também é uma palavra em alta hoje, fala-se muito, né? E que é importante, é necessária. Por quê? Muitos de nós somos procrastinadores, isso é fato. Que é deixar para realizar tarefas importantes sempre para depois. Né? Você olha e fala, nossa, preciso fazer tal coisa. E é algo que é muito importante. Mas você pensa, bom, amanhã eu faço, vai dar tempo. Ah, daqui a pouco, daqui 1 hora eu faço, vai dar tempo. E você sempre está deixando para depois, para depois. E às vezes chega naqueles últimos minutos, nos últimos momentos, você vai lá e faz correndo. Certo? Perfeccionismo é a busca de um padrão de perfeição irreal. E com isso, você procrastina, que é o que a gente falou, ou você se torna uma eterna estudante. Então vamos lá. A gente fica deixando para depois, né? Aquilo, falando sobre procrastinação, aquilo que não é muito importante para nós, ou que a gente não tem a visão do quanto é importante, a gente deixa para depois. Pode reparar. Quando tem algo que você quer muito, que você deseja muito e que aquilo tem uma extrema importância, às vezes você nem dorme para fazer aquilo, às vezes você nem come para fazer aquilo. Tem coisas que você às vezes para a sua vida em prol daquilo, tamanha a importância. Aí não existe sono, não existe cansaço, não existe televisão, não existe celular, não existe filme, série, não existe saídas, por quê? Porque você fala, não, eu tenho que terminar tal coisa. Não, não, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E você tem uma energia que é fora do normal. Por quê? Porque você não está nem dormindo direito para poder fazer aquilo, nem se alimentando bem, às vezes deixando de treinar, mas você está tão animado, tão empolgada, tão ansiosa, que você faz. Então, vocês conseguem ver que essa importância que a gente dá é que faz a gente se mover? É a consciência, né? A conscientização do quanto aquilo é importante, que vai fazer você se mover com mais agilidade, sem ficar deixando para depois. E o perfeccionismo, né? A pessoa que busca esse padrão irreal de perfeição, ela sempre deixa de fazer também, porque nunca vai estar bom, nunca tá bom o suficiente. É aquela pessoa que olha e fala, não, mas eu tenho que melhorar isso. Enquanto eu não melhorar, eu não entrego. Aí ela melhora, ela tem que melhorar outra coisa. Então, nada vai estar suficiente, porque ela acha que não está perfeito. E nunca vai estar perfeito. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber que nunca vai estar perfeito, certo? Porque ninguém é perfeito. A gente pode ser excelente naquilo que a gente faz, mas a perfeição, gente, é algo muito difícil. A gente é ser humano. Estamos sujeitos a falhas. E além do mais, eu até posso considerar algo perfeito, mas para o outro não pode ser, pode não ser perfeito, né? Porque aí depende da visão de cada um, né? Então eu posso achar algo muito perfeito, e outra pessoa pode olhar e falar, nossa,
Mas isso é péssimo, eu não gosto disso. Para mim, isso não faz a menor diferença. Então, isso aqui também a gente tem que se atentar. Esse perfeccionismo pode estar atrasando o seu resultado. Então, aí você procrastina. Por quê? Porque você não conclui o seu trabalho. Né? Às vezes você prepara um serviço, um produto, desculpa, e nunca entrega, nunca coloca para vender. Porque você acha que está sempre faltando alguma coisa, não está perfeito. Aí você procrastina, sempre para depois, e deixa de fazer dinheiro com isso, deixa de melhorar também, inclusive, né? Porque eu só posso melhorar aquilo que eu pratico, certo? Ou então, você se torna uma eterna estudante. Ai, gente, olha, hoje nós temos milhões de estudantes, né? Se a gente parar para pensar, e não digo estudante lá na universidade, estudante de rede social, né? Vamos conversar até sobre isso. Eu vou só fechar aqui, já eu abro de novo o slide. Gente, o que tem hoje de estudante, isso aqui é algo que me deixa um pouco inconformada, né? Porque hoje na internet a gente tem inúmeras informações, acesso a todo tipo de conteúdo de muito valor e gratuitamente, ou às vezes coisas com valores baixos de investimento, enfim. Então, acesso à informação e conteúdo hoje é assim, incrível. E a gente fica estudando. Ah, eu tenho que fazer mais um curso. Não, agora eu tenho que ler mais um livro. Não, agora eu tenho que fazer mais uma imersão. Agora, e a gente está sempre estudando e não aplicando. O que tem de gente hoje vivendo assim não é brincadeira. A gente tem que parar de ser estudante. A gente sempre fala, né? O Gui e eu, nós falamos para os amigos que começam a fazer graduação, nunca falar que são estudantes. Ah, eu sou estudante de administração. Não, eu sou um profissional em formação. Porque muda totalmente a forma que a pessoa se veste, muda a forma que a pessoa encara o processo da faculdade, muda a forma como ela vai se portar, como ela vai conversar, muda. Quando a gente pensa em estudante, a gente já imagina a pessoa caderninho na mão, chinelinho, tênis, aquela coisa mais, né? Tô aprendendo, tô aqui de boa. E esse é o problema. Muitos de nós vivemos assim hoje, só estudando e aplicando pouco, guardando conhecimento e não aplicando, não indo para a prática. E isso é um problema. E a gente acha que está arrasando, né? A gente não consegue enxergar que está sabotando o resultado. A gente acha que está arrasando, porque, nossa, eu estou em outro curso. Nossa, eu estou fazendo uma pós. Nossa, eu estou na minha segunda graduação. Nossa, eu estou. E você acha que está arrasando. E só está guardando conhecimento. Está sabotando seu resultado. Então, fique atenta a isso, viu? Fiquem atentas. Voltando aqui. Desculpa, gente. Autossuficiência. Vocês vão começar a ver, gente. Vocês vão começar a observar que tudo isso aqui está relacionado. Vocês podem ver que é como se fosse um grande emaranhado de fios ali, né? Está tudo embolado, tudo junto, tudo misturado. Uma coisa que puxa, outra que puxa. Você começa a puxar o fio, tá tudo ali, ó. Então, ó, autossuficiência. É aquela história. Querer fazer tudo sozinha, né? A gente tem, às vezes, a mania, tem alguns traços ali de caráter, de personalidade, que gosta de fazer tudo sozinho. Geralmente é o perfeccionista, né? Vocês veem que puxou. Porque o perfeccionista acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ele. Que só ele vai saber fazer aquilo. Eu vi um meme, desculpa, esses dias no Instagram, que a moça comentou assim: eu contratei uma faxineira para minha mãe não ter que limpar a casa, contratou a faxineira para a mãe dela, para a casa da mãe, para minha mãe não ter que fazer esforço, já era idosa, e a minha mãe ajuda a faxineira a limpar a casa. Aí ela filmou um trechinho, a faxineira e a mãe junto. Aí você lê os comentários, o que tem de gente que é dessa forma? Ah, eu também, eu arrumo a casa antes da diarista chegar, para ela não achar que eu sou bagunçada, desorganizada. Ah, eu também, quando ela vem, eu vou lá e faço isso aqui. Ah, eu desisti de pagar a diarista porque ela não limpava assim, assim, assada. Aí eu vou e faço. Esse é só um exemplo, porque eu lembrei agora aqui do meme, mas isso vale para qualquer área aí, né? Do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio. Ou às vezes você não quer pagar uma diarista porque você não quer gastar.
Aí você fica ali sobrecarregada com o seu trabalho, com o seu negócio e com as coisas da casa, os afazeres da casa. Às vezes você não quer delegar, né? Porque você fala, não, eu vou gastar, não posso gastar. Só que aí você se sente sobrecarregada. Você quer fazer tudo sozinha, ninguém vai fazer tão bem quanto você, porque você é perfeccionista. Aí você se sente sobrecarregada, isso prejudica a qualidade do seu serviço ou produto, ou né, não prejudica, nem digo a qualidade em si às vezes, mas pode ser a quantidade. Às vezes a qualidade continua boa, mas você não consegue entregar em maior quantidade, por quê? Porque você não tem tempo. E isso, aí aqui é que tá, ó, serve como uma desculpa para você não alcançar o resultado. Aí você tem uma desculpa para falar por que você não alcançou o resultado. Vocês estão entendendo? Aí você fala o que, ah, mas é porque eu faço tudo sozinha. Ah, porque ninguém me ajuda. É por isso que eu não consigo melhorar a minha renda, eu não consigo aumentar. Porque ninguém me ajuda. Então, olha só, gente. Vocês podem observar que a autossabotagem, ela entra um vitimismo junto. Comecem a observar, né? Começa até mesmo a questão do perfeccionismo. Desculpa. Quando a pessoa é perfeccionista, ela também tem essa muleta, digamos assim, né? Entre aspas, ali, um apoio. Para falar, não, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Aí você não faz o suficiente para chegar no resultado, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, vocês estão vendo que isso é uma bola de neve, é um fio mesmo, que está tudo embolado? Isso é muito sério. Coisas que não aparecem. Gente, o que é uma diarista hoje? O que é? Eu não sei, né, o valor de investimento para uma diarista na região de vocês. Eu sei que varia, né, os valores conforme a região, conforme o tamanho do imóvel, da casa, cômodos, enfim, a gente sabe que tudo isso muda, né? Tem essa variação. Mas, sei lá, vamos dizer que é de entre 200, 300 reais, alguma coisa assim. E mesmo que você não tenha essa pessoa diariamente ou semanalmente, mas pelo menos a cada 15 dias e você mantém, sabe? Tem coisas assim que às vezes a gente vai deixando, desculpa, e a gente acha que é porque não tem dinheiro. A gente fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma diarista. Só que você está gastando com outras coisas aquele dinheiro e coisas que não te trazem o resultado que talvez uma diarista trouxesse. Então, vocês estão entendendo? Eu tô assim, abrindo aqui, tá? Não precisa ser diarista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Encaixe isso na vida de vocês. Tô só dando o exemplo do sobrecarregada. Às vezes pode ser alguém para te ajudar no seu negócio mesmo, que vai fazer uma parceria, ou que você contrate essa pessoa, enfim, né? Pode ser também. Não importa onde seja o negócio, mas fato é que você não dá conta de fazer tudo sozinha. E se você quer crescer, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ter gente junto com você, porque senão você não consegue escalar o seu negócio, né? Aí entra no digital, a gente consegue escalar com produtos digitais, mas ainda assim, gente, sozinho ninguém faz nada, então a gente tem que se atentar a isso, tá? E às vezes o investimento que você deixa de fazer faz com que você não chegue no resultado que você quer, né? Que é o que a gente está falando aqui, autossabotagem, atrapalhar o caminho, certo? Então aí você se sente sobrecarregado e isso é uma desculpa para você não chegar onde você quer, entendeu? Então, seguindo. Medo de errar. Esse também é padrão, né, gente? Medo de errar impede a gente de tomar decisões, de assumir novos desafios. Eu lembro de uma história que eu quero compartilhar. Só um minuto, por favor. Bom, deixa eu compartilhar com vocês uma história da minha mãe, de muitos anos, já tem uns 20 anos essa história, porque foi um pouquinho antes da gente casar. Ela trabalhava em uma empresa, ela sempre trabalhou na cozinha, né? Auxiliar, ajudante e tal. Hoje ela trabalha também na mesma área, mas em um outro lugar. Aquela empresa que ela trabalhava, ela já saiu há muito tempo. E ela trabalhava nessa área. E um dia ela recebeu uma proposta de trabalhar em uma outra área, continuar na cozinha, mas subir de cargo e tinha que mexer com o computador. Porque tinha que colocar, né, fazer ai, eu esqueci a palavra agora.
Peraí. Quando tem a produção, né, dos alimentos, ali das tortas, das massas, tinha que lançar no sistema, entendeu? Essa questão dessa organização mesmo de planilhas, lançamento no sistema e tal, de produção. E ela recusou. Ela recusou a proposta. Por quê? Porque ela tinha esse medo de errar na hora de mexer no computador. Ai, mas eu não tenho costume, né? Eu não sei mexer direito. E isso não era um problema para a empresa, porque a empresa já sabia que ela não tinha essa habilidade com o computador, que ela não mexia, ela não sabia direito. Então a empresa sabia, mas a empresa já chamou pela questão da confiança nela. Olha isso. E se propôs a ensiná-la. Eles iriam ensinar. Não, a gente vai te ensinar, fica tranquila. E ela recusou, gente. Era para ganhar mais, continuar trabalhando no mesmo horário, mas nessa função, né? E que era uma função de responsabilidade. Foi exatamente isso que ela falou. Porque, nossa, é muita responsabilidade. E eu não sei mexer no computador. Aí você faz o quê? Você sabota o seu crescimento financeiro, profissional, por medo de errar. Olha isso como é grave, gente. A gente tem que entender que errar faz parte dessa terra. E a gente erra, a gente aprende. O que não pode é continuar errando nas mesmas coisas. Aí é um problema, certo? Agora, você fez algo, saiu alguma coisa errada, aprende com aquilo, reorganiza, reestrutura, faz novamente, que vai dar certo. Fica tranquila. Você só não pode permanecer fazendo a mesma coisa errada, porque daí, né? Aí já chega a ser tolice. É diferente. Então, o medo de errar também é essa questão, né? Tem esse sabotador, porque eu não quero ir para o próximo nível. Às vezes, tem meninas, tem mulheres que falam não para clientes. Por quê? Porque acham que não são capazes, né? O medo de errar com aquele cliente. Às vezes é um cliente que, na visão dela, é um cliente muito grande. Nossa, esse cliente é muito grande. Vai que eu faço alguma coisa errada. Então, é melhor falar que eu não tenho tempo, ou que não tenho horário, que não tenho agenda. Isso aqui é muito sério. Comparação. Comparar-se excessivamente pode trazer esse sentimento de inferioridade. E hoje, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque rede social é um perigo para comparar. Né? Às vezes a gente olha tantas pessoas fazendo, acontecendo e tal. Isso tem que servir de inspiração e não comparação. A gente precisa trocar a comparação por inspiração. E nunca olhar para alguém que alcançou um resultado e achar que foi fácil para aquela pessoa. Nunca, porque esse é o erro. A gente olha a pessoa que, nossa, saiu do nada, construiu uma empresa, hoje fatura milhões. Ah, teve alguma coisa ali, porque não é assim. Aí você já começa a olhar. Ou você olha, né, para alguém da mesma área, do mesmo nicho que o seu, e você acha que aquela pessoa está sempre melhor porque ela já está ali há muitos anos. E você que está começando agora, poxa, nossa, eu estou começando agora, aquela pessoa já faz 10 anos isso. Aí você se compara, poxa, mas a pessoa tem 10 anos fazendo aquilo, mas para ter 10 anos ela não teve que ter um ano primeiro? Então vocês estão entendendo como isso é ingrato, injusto? Você olha, a pessoa tem 10, e você fala, nossa, eu só tenho um. Poxa, mas ela teve um primeiro, para poder ter dois, para ter três, quatro, cinco, sucessivamente, chegar no 10, nos 10 anos. Ela passou pelo que você está passando hoje, e a gente às vezes esquece. Então, ó, não se compare excessivamente, tá? Nunca, gente, evita. Olha para inspirar, não para comparar. E consequências do sucesso. Também, isso aqui é um fator, gente, de autossabotagem. Por quê? O sucesso que você busca sempre te leva para um outro nível. E isso inclui escolhas, perdas, liberdade de decisões. Isso aqui a gente nunca pensa, né? A comparação, medo de errar, procrastinação, perfeccionismo, isso a gente já sabe. Tenho certeza que todas vocês já sabiam dessas coisas. Autossuficiência, querer abraçar o mundo e fazer tudo sozinha. Mas a gente às vezes acha que, ai, quando eu chegar lá onde eu quero, eu vou arrasar, e eu vou estar completa, plena, feliz, realizada. Mas muitas vezes não.
E é exatamente isso que te impede de alcançar. Pode ser esse um dos fatores que está fazendo com que você sabote os seus resultados. Ó, vamos lá. Continuando aqui, ó. Medo do sucesso. Esse é o tópico que eu quero abordar com ênfase aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso. Eu tenho certeza. Ou pode ser que você já pensou, mas de uma maneira bem superficial. E hoje eu quero convidar você a refletir nisso aqui de uma forma mais intensa. Dificilmente você irá pensar que tem medo do sucesso. Se eu perguntar, você vai falar: imagina que eu tenho medo de sucesso. Imagina! Se eu falar: ai, você tem medo de ganhar R$ 1 milhão? 10 milhões? Imagina, manda aqui, né? Vai ter gente que fala: não, manda aqui, manda na conta. Pode jogar, pode vir. Será? Esse medo é mais comum do que vocês imaginam. Esse medo tem relação com a nossa interpretação de mundo e que está relacionado às nossas crenças. Tudo que você viveu e aprendeu na sua infância ou em situações de alto impacto emocional, que foi o que eu falei anteriormente, né, no início, tudo isso criou padrões de pensamentos e comportamentos que se tornaram as suas verdades. Vamos continuar aqui que vocês já vão entender. O medo do sucesso. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem algumas raízes, tá? Mas tem muito mais do que isso. Quem é rico é corrupto. Dinheiro é a raiz de todos os males. Rico não vai para o céu. Pobre dorme em paz. O rico está sempre preocupado, nunca tem sossego. A pessoa tinha dinheiro, fez tratamento e morreu, resolveu nada do dinheiro que ela tinha. Tenho certeza que vocês já ouviram isso, né? Nossa, escutei até esses dias quando teve o falecimento aí do Silvio, né? Desculpa. Hoje eu acordei com o nariz, né, com aquela coceirinha espirrando de o tempo, mudança de tempo, né? Quem tem rinite sabe, aí a garganta já dá uma coceirinha também. Falando sobre essa questão da pessoa ter dinheiro, né? A minha avó ainda comentou, ai, mas o Roberto Carlos, quando a esposa dele teve, acho que câncer, eu não me recordo, foi até para os Estados Unidos fazer tratamento, que ele tem dinheiro, mas não resolveu nada. Vocês já devem ter ouvido isso. Fulano ficou rico e separou da mulher, trocou por uma mais nova, por uma novinha. Ah, empreender é muito difícil, a pessoa trabalha demais. Eu já ouvi isso aqui, vou comentar sobre isso, tá? De pessoas que trabalham CLT. Ah, a mulher tem que ser submissa ao marido, cuidar somente da casa e dos filhos. Ai, tem tanta gente passando fome, né? E eu aqui, rica, desperdiçando, né? Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Tem tanta gente aí passando necessidade, né? Ai, tenho uma vida melhor e a minha família não. Poxa, olha só, eu aqui, no dinheiro, no luxo, na riqueza. E olha lá a minha família. Olha meu pai e minha mãe lá naquela casinha, com aquele carrinho. Entre inúmeros outros. Eu coloquei alguns pensamentos, alguns padrões que a gente pode ter em relação a dinheiro e a sucesso, para a gente analisar e refletir sobre isso, tá? Agora vamos lá, eu quero que vocês comentem no chat para mim. Vocês já ouviram alguns desses pensamentos? Comentem no chat para mim. Já ouviram ou já leram? Na família de vocês isso era falado? Ai, ó, quem é rico porque roubou. A pessoa desviou o dinheiro para alguma coisa, não, porque não tem como ficar rico assim, não. Sim, vários. A Madá colocou sim, a Jaque, a Fabi com certeza, a Érica praticamente todos. Meninas, aqui é que está o perigo. Todas vocês vieram de famílias de origem mais simples, mais humilde, financeiramente falando? Ou mesmo que coloquem no chat para mim só sim ou não, tá? Ou se quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Tá. Não precisa ser, gente, de passar fome literalmente. Mas só de ter um aperto financeiro, né? Aquela coisa de ter que escolher, né? Ah, eu compro isso, eu compro aquilo, ou faz isso, ou faz aquilo. Tá, todas vocês falaram que sim. Aí é que tá o problema, meninas. Ah, ter dinheiro é querer ser mais que os outros. A Fabi colocou que ela já escutou isso. Vocês estão vendo? Gente, esses pensamentos, eles minam os nossos resultados. E quando eu falei aqui no início, porque eu quis fazer essa aula, esse encontro,
que foi porque eu enxerguei essas coisas na minha vida, é por causa disso, gente. Eu comecei a observar inúmeros pensamentos que eu achava que não tinha, padrões que eu achava que não tinha. Eu não via isso, porque eu tô caminhando, né? Seja mais rapidamente ou mais lentamente, de qualquer forma, eu não estou estagnada mais. Eu saí de um quadro de estagnação e frustração, comecei a avançar, me desenvolver, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então, eu não conseguia enxergar que tinham coisas atrapalhando. Mesmo avançando, eu estava sabotando os meus resultados. Mesmo tendo resultado, eu olhava e começava a questionar. Ai, mas será que é assim? Eu começava a questionar, inclusive, essas coisas. Nossa, mas tem tanta gente passando fome e eu aqui fazendo isso. Olha, tipo, umas coisas assim, né? Uns pensamentos tão que não fazem sentido, porque não é se eu deixar de fazer o que eu estou fazendo, eu vou salvar o mundo? Porque daí entra também até a síndrome da salvadora, muitas vezes, né? Da gente achar que tem alguma responsabilidade de salvar as pessoas, de querer tirar todo mundo, que não existe, né? Tudo isso tem um fundo emocional aí, né? Carências, dependências emocionais envolvidas. E a religião também, meninas, muitas vezes colocam pensamentos, como eu coloquei, né? A vem da família, que é da onde a gente cresceu, né? Os ambientes que nós crescemos, ali, as pessoas que nos criaram, que nos educaram. Vem também das religiões, e não falo de religião, vocês sabem disso. Eu, para mim, não tenho nada a ver com religião, meu negócio é a fé em Deus, cada uma segue a que quiser. Mas, gente, a religião às vezes coloca, ai, nossa, rico não vai para o céu. Aí é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então é melhor ficar pobre. Aí você começa a ver que vão criando-se padrões, coisas que você começa a crescer. É aqui que é o ponto. Quando começa a aparecer cliente para você, começa a observar se você está sabotando. Porque não é na falta de cliente, né? É quando você começa a alavancar, a crescer, você começa a ter mais procura, começa a faturar mais. Daqui a pouco parece que o dinheiro não rende, que o dinheiro não sobra. Aí carro parece que quebra, é cachorro que fica doente, é filho quem tem filho, é marido, enfim, parece que começa a acontecer umas coisas. Você fala, gente, mas agora que eu tô ganhando mais, parece que você atrai, né? E é, né? Eu falo, você atrai aquilo que você emana, lembra? É, sentimentos de culpa, como eu disse, ai, poxa, mas minha família, olha, eu morando aqui, tô tão bem, e olha minha família. Sabe? Isso tudo, gente, atrapalha o seu crescimento. Isso tudo atrapalha o seu resultado. Você começa a criar obstáculo. A sua mente vai te puxando. Quando vê, você está abandonando. Tem pessoas também que têm o hábito de começar a fazer uma coisa e tá sempre trocando. Começa, faz um tempo e já troca, aí faz um tempo e já troca. Ela não chega a estabilizar naquilo, a ter uma estabilidade, né? Fazer com mais tempo, com mais frequência. Isso também pode revelar um padrão de autossabotagem. Ficar sempre trocando, sempre trocando, sempre trocando. Não ter aquela persistência. Ah lá, alguém colocou eu aqui, ó. Então, meninas, às vezes a gente começa a avançar em uma coisa, em algo que você está fazendo, começa a avançar, aí você olha e fala, eu vou fazer outra coisa agora diferente. Porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Ou porque agora é moda, eu vou fazer também. Ou porque, agora isso aqui eu já fiz muito, né? Então, como eu já fiz bastante, eu vou fazer algo novo. Isso pode ser um padrão de autossabotagem. Porque aí você tem que começar do zero. Olha isso, gente, como isso é sério. Ao invés de você dar continuidade no que está dando certo, só melhorar, reestruturar, né? Ajustar o que precisa, melhorar a sua entrega, você fala, não, vou trocar, vou fazer uma coisa nova, vou começar do zero. Aí você vai do zero, você tem que conquistar um público de novo, você tem que conquistar a confiança das pessoas de novo, a autoridade, reestruturar, aí até ter resultado vai mais um tempo. E você continua fazendo isso, não percebe. Isso é muito sério, meninas. Então, esses pensamentos que eu deixei aqui, se quiserem acrescentar mais alguns aí no chat, podem acrescentar. Fiquem à vontade, porque eu selecionei alguns, mas são inúmeros, gente. Olha, essa visão que às vezes a gente tem de que rico está sempre preocupado, rico não tem paz. Ou essa coisa, do que adianta ter dinheiro? Dinheiro não salva ninguém, como eu falei, né? A pessoa tinha dinheiro, fez tratamento, mas mesmo assim ela morreu. Do que adiantou? Tudo isso. Espera só um pouquinho, meninas.
Tudo isso, gente, pode estar atrapalhando o seu resultado, certo? Aqui a questão do casamento, né, meninas? Aqui é outra coisa que eu quero falar com vocês sobre isso. Por quê? Da mulher ter que ser submissa, cuidar da casa e dos filhos. Gente, embora hoje a gente já está em uma outra fase que tá sendo quebrado, mas existe um machismo estrutural, né? Vocês sabem disso. Existe, né, um machismo estrutural. Então, meninas, essa questão desse machismo estrutural é algo que eu acredito que nunca vai ser quebrado, que sempre vai continuar existindo alguma raiz. E a mulher vai ter dificuldade mesmo em relação a isso. Às vezes a mulher tem uma dificuldade do marido apoiar no empreendedorismo. Várias mulheres passam por isso, infelizmente, e elas permanecem ali submissas nesse sentido, desistindo e abortando dos seus sonhos. E isso é muito sério, gente, porque uma mulher infeliz, ela torna tudo infeliz também. A mulher tem um poder de contagiar, de influenciar, né? Um alto poder de persuasão. Nós temos esse poder de persuasão. A mulher tem, gente. A mulher é poderosa nesse sentido. E a mulher se deixa podar, ao invés de buscar sabedoria para contornar isso e não abortar o seu sonho, ela se deixa podar. Eu não vou falar aqui que tem que largar marido, que tem que separar, porque eu não sou essa pessoa, vocês me conhecem. Mas tudo tem um limite, gente. Tudo tem um limite. Imagina uma pessoa abrir mão de sonhos pela incompreensão de outra. E a incompreensão, porque muitas vezes os maridos não apoiam, não é por serem maus ou por realmente, nossa, não. Não, às vezes é por não compreender que aquilo é importante para sua esposa, para sua mulher. Então, aqui, gente, entram vários fatores. Vocês precisam analisar como é o relacionamento de vocês. Marido apoia, marido não apoia? Às vezes você começa a avançar, quando vê, começa a retroceder. O que está acontecendo? Como foi a sua criação na sua família? O que seus pais diziam quando você era criança? Ai, dinheiro não dá em árvore. Tem isso também, esqueci de colocar. Dinheiro não dá em árvore, gente. Não é assim, não. Aí parece que é muito difícil você fazer dinheiro, né? Nossa, então eu tenho que ralar para fazer dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore, como se, nossa, você tem que trabalhar demais. Sobre empreender. Uma vez eu conversei com uma pessoa que falou exatamente isso para mim. Recém-mãe, né? Eu conversando, falei, poxa, mas você não pensa, de repente, trabalhar de casa para não ter que deixar depois, né? Desculpa, meninas, perdão. Ela estava falando que estava difícil essa fase de deixar o filho na escola, que ela não queria levar para creche, escolinha e tal, porque era bebezinho, né? 6 meses ainda, terminando, né, o período que fica afastada de licença. E eu falei, poxa, mas você não pensa em fazer alguma coisa em casa, né? Sei lá, vender alguma coisa, não sei e tal. Dei ideia. Ai, não, não, nossa, isso daí dá muito trabalho. Meu Deus, isso dá muito trabalho. Porque eu vejo, aí o que que aconteceu? Ela tinha um padrão que veio da família dela, de irmãos que estavam empreendendo, e ela via que, nossa, é muito difícil porque não tem estabilidade, porque não tem um valor fixo, quanto vai ganhar, quanto não vai, a pessoa só trabalha todo dia e tal e tal. Não, não, não quero. Eu prefiro continuar no meu serviço. Eu sei que eu ganho dia 5, dia 20, um negócio assim, vai cair o dinheirinho na minha conta, aí eu pego as minhas férias e pronto. Então, olha como essa questão de padrão é muito séria. É muito séria. Então, ela tinha um padrão, ela viu isso na casa dela. Então, para ela, aquilo ali era um terror. Eu não, eu prefiro trabalhar 8 horas por dia e demorar mais 10, né? Porque até ir voltar do trabalho vão dar 10 horas por dia, de segunda a sábado. Mas ter o dinheirinho dia 5, dia 20, férias e 13º e tal, e acabou. Porque empreender dá muito trabalho. Então, as nossas referências, elas moldaram a nossa forma de interpretar as coisas. Não tem jeito. As nossas referências moldaram a forma que a gente olha para a realidade e interpreta. Talvez, se ela tivesse tido uma outra referência,
ela teria uma outra visão. Ela poderia olhar e falar: nossa, que bacana, acho que eu vou começar a empreender também, porque olha que legal, né? Se ela tivesse uma mulher, mãe, empreendedora, que pudesse ter uma referência legal, né? Que ela, olha, poxa, ela é mãe, trabalha de casa, então ela tá com o neném, não precisa levar para creche, escolinha, tal, consegue faturar pelo menos, né, ali tal valor, né? Se ela tivesse uma outra referência, a mente dela poderia enxergar de uma outra forma, a interpretação dela seria diferente. Entende? Então a gente precisa estar atenta, meninas, a essa questão. Ah, outra coisa também, em relação ao medo do sucesso. Deixa eu ver se eu coloquei no slide aqui. Coloquei. O dinheiro, ele te proporciona liberdade de escolha e conforto. E ele te dá acessos. Muitas pessoas não estão preparadas para esse poder, tá? Porque precisarão tomar decisões sem ter uma muleta, entre aspas, como desculpa. Serão obrigadas a resolverem algo em que elas não gostariam de mexer e que elas deixaram num cantinho, lá no quarto da bagunça. Aqui é outro ponto que eu quero enfatizar com vocês. O dinheiro, ele é um poder. Inclusive no filme A Liga da Justiça, Batman fala isso uma hora, né? E tem dois momentos do filme que eu me recordo, assim, que ficaram gravados quando eu assisti. Eu assisto de vez em quando, assim, que eu gosto de filme de super-heróis, então quando tá passando eu coloco lá e assisto. Um momento quando o Flash fala para ele, né, nós somos heróis, alguma coisa assim, e ele fala, mas qual que é o seu poder? Aí o que que o Batman responde? Eu sou rico. Esse era o poder dele. E um outro momento, mais no final do filme, quando ele devolve a casa do Superman, né? Que ele entrega de volta para o Superman, para a mãe dele, o Superman pergunta, mas como você conseguiu a casa de volta? Porque a casa estava em leilão, foi leiloado, o banco tomou, um negócio assim. Aí ele falou, eu comprei o banco. Então, olha só, o dinheiro, ele dá poder, gente. É uma coisa que. E se você quer conhecer alguém, dê poder, né? Não tem uma frase que fala? Você quer conhecer alguém, dá poder para essa pessoa. E o dinheiro é isso, ele só potencializa aquilo que já está em nós. E ele vai revelar muita coisa. E ele vai te dar esse poder, como eu estou falando aqui, de acessos, que se você não tem dinheiro, você não consegue acessar, e também essa liberdade de escolha. E é aí que tá. Quando você começa a alcançar posições de poder, eu falo entre aspas, tá, gente? Porque é o poder no sentido de acessar mesmo, tá? Não é o poder de, nossa, ai, a superpoderosa, a maravilhosa, a única deusa. Não. É no sentido de acesso mesmo, tá? De você ter condições de acessar coisas que sem dinheiro você não tem. Então, esse poder, você tá preparada para encarar isso? Pensa aí, mas pensa assim, friamente. Sai daquela emoção de quando você ouve, ai, na Mega Sena eu vou jogar porque eu vou ficar milionário, eu vou comprar isso, eu vou dar uma casa para fulano, para Beltrano, eu vou viajar e não sei o quê. Não, respira, sai desse emocional aí todo, pensa friamente. Se você está preparada mesmo para posições de poder no sentido do que o dinheiro vai te proporcionar, como as pessoas ao seu redor vão te ver? Começa por aí. Como seu marido vai te enxergar? Se você, através do seu negócio, sem contar com a parte dele, só olhando para o seu negócio, para aquilo que vem do seu trabalho, começar a fazer milhões, como seu marido vai te enxergar? Como seus filhos vão te enxergar? Como seus pais, que aí é que tá, né, também. Seus pais, seus irmãos, seus primos, tias, tios. Como essas pessoas que você cresceu ali com elas vão te enxergar? O que elas vão falar para você se você começar a fazer milhões através do seu negócio? Como elas vão se comportar em relação a você? Como elas vão te tratar? Como elas vão te receber quando você chegar em um ambiente que está todo mundo junto?
Elas vão chamar você para ir na casa delas? Será? Ou será que se você convidá-las para ir à sua casa, elas irão? Será? Será que se você chegar com um carrão de luxo importado em algum momento, ou faz uma viagem dos sonhos para Maldivas lá, o que elas vão dizer? Como elas vão olhar para você? Tô jogando assim alto, tá, gente? Mas, né? Isso a gente vê no mínimo, tá? Não precisa tudo isso, não. Comecem a olhar aí em volta. Será que vocês estão preparadas para chegar assim, gente? Nesse poder, nesse sucesso? E as perseguições que vão começar, as pessoas vão começar a falar mal de você? Nossa, mas agora tá se achando, porque, ai, nossa, é milionária. Agora só anda de carro importado. Nossa, só tem bolsa de marca, de luxo. Ai, agora só come carne, só come no restaurante chique agora. Agora não tem mais aqui em casa, não, gente. Olha, agora eles não vêm, porque só comem em restaurante chique, só. Será, gente? Será que vocês estão preparados para a internet? Isso eu tô falando aqui, agora vamos para a internet. Geralmente quem faz milhões tem milhões de seguidores também, ou milhares, né? Pelo menos na internet. Muitos, tem muita visibilidade. É isso, né? Vamos tirar os números aí. Mas quem faz milhões tem o quê? Uma visibilidade maior, gente, porque todo resultado que é maior chama atenção. É a mesma coisa quem emagrece, né? Vou dar um outro exemplo aqui só para vocês entenderem. Uma pessoa que estava em um quadro de obesidade e chega em um corpo totalmente atlético, nível fisiculturista. Essa pessoa vai chamar atenção. Não tem como, porque é um resultado fora do padrão, né? Muito além. Já não é a pessoa, emagreceu, que legal, tá saudável, magrinha, ok. Não, ela ficou forte, musculosa, definida, vai chamar atenção. Então, o sucesso, e isso vale para qualquer coisa, vai te colocar em uma posição de destaque. E não é porque você quer aquilo, mas é porque saiu muito do padrão, gente. Saiu da mediocridade, né, da média. Aí é que tá. Famílias, casamentos que duram muitos anos, né? Quando alguém fala mais de 20 anos casado. Nossa, meu Deus, uau, mais de 20 anos. Que coisa absurda. Parece que é um ET. Nossa, mas vocês casaram com 20 anos, com 21 anos? Gente, como assim? Vocês estão até hoje juntos? Nossa, meu Deus. É uma coisa de outro mundo. Então, tudo que sai da mediocridade vai chamar atenção, gente. E quando eu falo sai da média, é para cima, né? Nunca para baixo. Porque quando alguém vem para. Ou então alguém, né, que vamos usar o exemplo contrário. A pessoa, quando ela desce, entre aspas, né? Porque a gente nunca deve comparar ninguém, né, gente? Cada um tem os seus resultados. Às vezes, para um ter sucesso é viajar para Maldivas e para outra é morar em um sítio. E tá tudo bem, cada um tem o seu nível, né, de sucesso que deseja atingir e a gente entende. Então, por isso que não existe comparação. Mas, assim, um comparativo nos dias de hoje, tá? Se uma pessoa está aqui na média, ganha, trabalha, tal, do nada ela separa ou ela perde o que ela tinha financeiramente, profissionalmente. Aí todo mundo tem, ai, nossa, poxa, coitada. Então você vê que muda. Quando é para cima, as pessoas não suportam, gente. Poucas pessoas suportam, né? Quem suporta é quem deseja alcançar também. Porque daí você olha, parece que abriu uma porta. Por isso que eu falei a comparação e a inspiração. Quando eu me inspiro, que eu vejo alguém chegando, aquilo é como se abrisse uma porteira para mim. Né? Eu olho e falo, poxa, mas se ela fez, eu também vou conseguir fazer. Porque eu estou me inspirando. Então ela se torna uma referência. Poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Certo? Mas vai chamar atenção. E quando a pessoa desce, entre aspas, tá? Ela chama atenção, mas não é da mesma forma, né? É aquela coisa, ai, nossa, coitadinho, isso aqui, todo mundo se compadece. Ou às vezes a pessoa aproveita para falar, não, mas tá vendo? Ah lá, né? Fez isso, aquilo, outro, agora aconteceu. É isso mesmo. Então não adianta, gente, o sucesso vai te destacar. E você tá preparada?
Isso aqui que eu quero deixar para você. Você está preparada para os haters da internet? Porque primeiro você vai enfrentar na sua família, no seu círculo ali, né? De amigos. Depois, a visibilidade aí, se você for para o digital, ganhar uma visibilidade, o que você vai ter de hater ali? O que vai ter gente falando? Você está preparada? Aí é que tá. Ou no seu bairro, na sua região, né? Onde você mora ali, ou se você de repente presta serviço em algum lugar que tem outras pessoas fazendo a mesma coisa que você, aí você se destaca, você vai estar preparada? Por isso que gente, quando você começa a avançar, se você não tem tudo isso muito bem trabalhado, você vai se sabotar. Principalmente na família, quando vocês começarem a observar, ou pessoas muito próximas a vocês, amigos muito queridos, se essas pessoas começarem a falar coisas depreciando o seu avanço, provavelmente você vai começar a se sabotar. Se você não tiver uma mentalidade firme. Então, o sucesso é para quem está pronta, para quem está preparada. Aquela frase que fala, né, que só jogam pedras em árvores que dão frutos. Isso é um fato, gente, não tem como, né? Você vê uma manga bonita lá, né? Quem veio, né, tinha amigos assim e tal, que jogava bola e tal, às vezes, né, os meninos, eu não fui molecona, né? Eu fazia balé, né, gente? Então eu era menininha de balézinho, não era essa moleca assim. Mas os meninos não iam lá, jogavam pedra, queria subir, pegar e tal, né? Aquela coisa. Eu queria ter vivido isso, eu acho tão legal, acho tão bacana. Mas é isso, gente. Se não tem um fruto ali, eu não vou nem me abalar com aquela árvore. No máximo, eu vou pegar uma sombra com ela, ó. Presta atenção nisso. Isso aqui, ó, revela muita coisa. Uma árvore sem frutos, no máximo, as pessoas chegam para uma sombra. Pegar uma sombra ali e se proteger um pouquinho do sol. Mas não vai ser atacada, porque não tem fruto para ser retirado. A árvore que tem fruto, ela chama muita atenção. Olha para uma mangueira, como ela chama atenção, onde ela estiver, né? Uma mangueira carregada, não tem quem não enxergue. Você passa e fala, gente, olha essas mangas, que delícia. Não tem como não enxergar e não querer aquilo. Então, o sucesso é para quem está preparada. E muitas vezes a gente sabota o nosso resultado porque não estamos preparadas para esse sucesso. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu todas as vezes, deixa eu ver, tem algum comentário. Então eu não estou pronta. Ah lá, vocês estão vendo? A gente tem que trabalhar muito inteligência emocional, meninas. Muito. Autocontrole, inteligência emocional. E agora eu vou continuar os slides, que tem mais coisas aqui, ó. Mas eu faço o quê, meninas? Eu olho sempre para mim. Sempre. Eu olho quando eu não atingo um resultado que eu gostaria, eu olho e pergunto para mim mesma onde eu errei. Primeira coisa, eu vou buscar onde tem erro para consertar. Eu faço isso. Eu às vezes reclamo, não vou negar, não sou hipócrita, tá? Porque não é assim sempre, ai, nossa, eu tô sempre aqui meditando e declarando. Não, não é, gente. Tem dia que você reclama. É normal, tá? O que não pode é ser o seu padrão. Aí é que tá. Entendam bem isso. O que não pode é ser o seu padrão, o seu normal reclamar. Aí tem problema, certo? Agora, vez ou outra, acontece. Tem dia que você não dorme, principalmente quando eu não durmo bem, misericórdia, gente. O sono é vida. Eu vou falar sobre isso já já também. Afeta demais o meu humor não dormir bem. Ah, então, e TPM, né? Se eu não dormir bem na fase de TPM, aí piora a TPM, né? Porque o nosso estilo de vida afeta muito também os sintomas de TPM. Então, isso acontece às vezes, mas eu não posso deixar isso ser um padrão, certo? Mas eu sempre busco, meninas, onde eu errei, onde eu falhei. Ou então, se eu não encontro falha no processo do que eu fiz, se eu não, mas está tudo ajustado. Aí eu olho para mim, como eu também falei, né? Eu olho primeiro buscando os erros para acertar, que eu posso melhorar, e depois eu olho para mim. E aí eu me pergunto, mas será que se tivesse acontecido esse resultado que eu queria, eu ia saber lidar com isso? Eu já faço, é essa pergunta que eu faço.
Na real, tô falando na real para vocês. E todas as vezes que eu fiz essa pergunta, qual foi a resposta? Não estava preparada para esse resultado. Aí o que que eu faço? Eu respiro, como eu fiz aqui, respiro e falo, tá tudo bem. Melhor que não teve, então, né? Melhor. É como a gente vê esses vídeos virais. Todo mundo quer viralizar na internet. Vamos fazer um vídeo para viralizar. Mas ninguém quer o resultado da viralização, gente. Vocês estão entendendo como isso é sério? Porque quando um vídeo viraliza, ele viraliza tanto com comentários positivos quanto negativos, que é o que faz o vídeo viralizar. É gente falando bem e gente falando mal. É aquilo, você posta lá, viraliza, mas tem um monte de gente falando, poxa, que legal, tal, parabéns, não, é isso, tal, não sei o quê. Ah, eu vou fazer, ah, não, não. E tem, nossa, mas que absurdo. Quem que é esse cara? Quem que essa pessoa pensa que é? Nossa, de onde surgiu essa pessoa? Ah, é formada em quê? Ah, essa pessoa faz o quê? Nossa, aí você começa a ver, ai, nada a ver com o que ela falou, tá tudo errado, não sei o quê. Ai, que absurdo, esse povo de internet que fica falando um monte de besteira. Você vai ver os comentários, gente, é isso. É isso. E aí, você está pronta para viralizar? Aí a pessoa depois vai no seu Instagram, fuçando em tudo que você tem, colocando um monte de coisa negativa. É isso. É claro que os haters ajudam a ter um crescimento, né, gente? Porque toda vez que alguém é perseguido quando está fazendo algo bom, essa pessoa cresce. Isso é fato. Isso é bíblico, tá? Leiam Atos que vocês vão entender. A perseguição aumentou ainda mais o número de pessoas que formavam a igreja. Então é isso. Mas você está preparada? Aí é que tá, né? Isso é fato? Isso é fato. Precisa de ter uma perseguição? Precisa de haters? Precisa. Precisa ter gente falando bem e falando mal? Precisa, para crescer. Precisa. Mas você está pronta para isso? Essa que é a pergunta. A gente sabe que precisa, mas nem sempre estamos prontas para aquilo. Ou às vezes isso acontece e a gente depois faz o quê? Porque eu conheço. Hoje eu conheço influenciadores que têm milhões de seguidores. Isso é real. Não posso citar nomes, mas eu conheço. Mas que têm problemas psicológicos assim seríssimos, porque não sabem lidar com isso. Gente tomando conta da vida da pessoa, dando pitaco, falando, que engordou, que emagreceu, que tá com o rosto estranho, porque tá com não sei o quê, porque tá fazendo isso, porque não tá fazendo aquilo. A pessoa não tem o suporte emocional para lidar. Então aí é que tá. Você tem que entender, você tá preparada? Entende? Aí a gente se sabota, gente. É isso. Aí a gente entra na sabotagem porque não tá preparado. Então o que a gente precisa fazer? Se preparar. É isso. Aí essa questão, né, de serem obrigadas a resolverem algo que elas não gostariam de mexer, que está guardadinho lá no quarto da bagunça. Por exemplo, essa pessoa que ganha uma visibilidade, começa a receber alguns ataques, ela não sabe lidar com aquilo, o que que vocês acham que está revelando aqui? Alguém quer colocar no chat? Isso aqui é importante a gente refletir. Então, como eu dei um exemplo aqui, né? Vamos falar. Um influenciador que ganhou uma visibilidade, mas aí começa a ter essas coisas, né? Fala da roupa, do cabelo, da aparência, engordou, emagreceu, ai, não fez isso, ou fez aquilo, ai, faz isso, ou faz aquilo, e a pessoa se sente incomodada. O que está revelando ali? Tinha coisa no quarto da bagunça ali que não estava sendo cuidada. Aí é que tá. Vocês estão entendendo? Essa pessoa precisava cuidar muito do interno, do interior dela, das suas emoções, da sua mente. Tinha que ter um acompanhamento psicológico. Aí o poder, né, a visibilidade, trouxe à tona um monte de problemas que essa pessoa tem com ela mesma. De inferioridade, complexo de inferioridade, às vezes o perfeccionismo, e mais problemas familiares, né? Muitas coisas que vêm da família, que a pessoa não resolveu. Então, vocês estão entendendo? O poder, ele revela, gente. Aí é que tá. Por isso que eu sempre insisto, cuida de você para o seu negócio crescer. Você é a sua empresa, né? Uma empresa saudável começa com empreendedores e empresários saudáveis. Porque essa visibilidade, esse alcance de sucesso, tudo isso aí vai revelar o que está dentro de você. Vai expandir, né? Vai tomar uma proporção maior. Aí, às vezes, está lá no quartinho da bagunça, que foi o que eu falei.
Tá lá no quartinho da bagunça esses inúmeros problemas emocionais, dependências emocionais, complexo de inferioridade. Aí a pessoa ganhou visibilidade, isso veio à tona, e ela nunca tinha mexido, estava no quartinho da bagunça. Ou a mulher que tem um casamento feliz, normal, família, filhos e tal, começa a empreender, começa a ter problema com o marido. Mas será que começou ali o problema? Será que não estava no quartinho da bagunça fechado, só que ela não enxergava? Aí começou a empreender, ela começou a enxergar, abriu a porta do quarto? Porque a maioria das pessoas, eu não sei, né? Não sei se vocês têm. Antigamente eu lembro que tinha. Na casa dos meus pais, tinha um quartinho lá no fundo que meu pai guardava as bagunças. Então, por isso que eu usei essa referência. Talvez não sirva de referência para vocês. Mas é aquele canto, pode ser um canto da sua casa, um lugar no guarda-roupa, não sei. Que você vai entulhando coisa, vai guardando, guarda. Ah, não, guarda. Ah, pega tal coisa, joga lá no quartinho. Ah, não sei o quê, joga lá. Aí um belo dia você resolve abrir a porta desse quartinho, você olha, você fala assim, meu Deus. A minha mãe fazia uma faxina nesse quartinho, tipo uma vez por ano. Fazia aquela limpa. Tirava, jogava fora o que não prestava, que não estava usando, doava, ou que, enfim, fazia, jogava, lavava, tal, 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 e colocava lá para dentro de novo o que ela achava que ainda seria útil algum dia. E coisas importantes também, tipo foto, coisas de família que ela guardava. Mas era aquele quartinho que chegava uma hora que ninguém entrava. Ou entrava, mas tinha até medo de entrar. Então, vocês estão entendendo? Às vezes o sucesso, outro exemplo, você começa a fazer sucesso aí na sua vida profissional, sua empresa cresce, ganha visibilidade, está ganhando dinheiro, tal, tal, tal. Aí você começa a ter problema com seus pais ou com seus irmãos. Aí você fala, nossa, mas foi só eu começar a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, né, conquistar dinheiro, parece que aconteceu isso. Mas será? Será que já não tinha alguma coisa ali? Estava fechada num quartinho e aí você não enxergava, mas aí o poder, o dinheiro, te deu a chave da porta do quartinho, que você abriu e ficou assim. Boa noite, Vânia, um beijo, vai com Deus. A Vânia falou que vai precisar sair. Então, vocês estão entendendo que é profunda essa questão do sucesso? Nem sempre a gente está preparado para o sucesso que a gente quer. Nem sempre. Mas aí o que acontece? Ah, então eu vou deixar de fazer o que precisa ser feito? Não. Você vai fazer o que você está fazendo hoje, estudando mais, refletindo, reforçando coisas que muito provavelmente você já ouviu, você já saiba, mas que estavam ali esquecidinhas, que você precisava lembrar. Conversar com alguém, porque a gente já vai conversar daqui a pouco. Escutar outras pessoas falarem, poxa, eu também passo por isso. Quantas mulheres falam, nossa, achava que era só o meu marido que era desse jeito, não me apoiava, não me incentivava. Aí a outra fala, não, o meu também não me apoia, não me incentiva. Aí a outra, o meu também. Aí pronto. Você fala, nossa, achei que era só comigo. Que é a questão, né? Que é a questão da infertilidade, um exemplo, né? Às vezes, eu vou usar o meu exemplo, você já conhece a minha história. Muitos anos tentando engravidar e não conseguindo. Aí você acha que é só você que passa por aquilo. Por que eu? Por que comigo? Por que Deus? Você entra nessa, né? Por quê? Aí você acha que ninguém na sua família passou por isso, ou nenhum amigo, porque ninguém falou. Mas quando você fala, um monte de gente vem falar que passou por isso também. Ah, eu tive que fazer tratamento. Eu ouvi tanta gente falando isso e eu não imaginava. Eu achava que a pessoa passava debaixo do, como dizem, do varal com a cueca do marido e já engravidava, né? Parecia que era assim. Todo mundo andou no varal, já pá, engravidou. E era gente que eu não imaginava, que tem 3, 4 filhos, mas a pessoa depois falou, não, mas para ter o primeiro filho eu precisei fazer tratamento. Aí depois os outros vieram. Aí eu ficava assim, gente, sério? Aí você conversa com outra, ah, eu já perdi, tal, engravidei, perdi, tal, tal, tal. Aí você fala, gente, é sério? Mas as pessoas não falam, não comentam, não compartilham e você acha que você é a única. Aí entra a importância também de caminhar junto com outras pessoas, gente. Deixa eu abrir aqui de novo, continuando. Então, pensa no quartinho da bagunça, tá? Lembra dessas referências, essas analogias, essas figuras, né? Do pé no freio,
como para vocês lembrarem de autossabotagem. É o pé no freio. Você pegou o carro, assumiu o controle, mas tá pisando no freio, pô, sabe? Lembra dessa referência, o pé no freio. E lembra do quartinho da bagunça. Muitas vezes tá lá, mas é você que não tá enxergando, que é o inconsciente que a gente tá falando aqui, né? Aí você cresce um pouco, aquilo começa a abrir a porta, você recebe uma chave que abre a porta, começa a aparecer. E se você não souber lidar com isso, você vai começar a ter ações contrárias para você crescer ainda mais, tá? Bom, vamos lá. Como romper com a autossabotagem? Identifique os padrões. Faça essa autoanálise hoje e diariamente. Gente, não tem o que fazer. Comece a se analisar. Quem não se analisa, a gente não cresce. Ponto. Você tem que estar olhando para você, se questionando, perguntando, questionando seus pensamentos. De onde está vindo esse pensamento? É meu mesmo? Ou, né, eu ouvi em algum lugar? Às vezes a pessoa dormiu, sonhou com alguma coisa, aí acorda já achando que tem um significado o sono. Ah, o que é isso? Deus está falando, não sei o quê, o que vai acontecer? Não, às vezes você só assistiu um filme, ouviu um jornal, escutou uma notícia que tinha algo que você escutou e fez você sonhar com aquilo. Sabe? Então, assim, esse questionamento, gente, ele tem que ser feito todos os dias. Tem que ser feito todos os dias, tá? Não entra nessa de ficar só trabalhando. Não, para analisar. Olha para si, reflita, faça análise, observa. Poxa, mas por que eu não alcancei esse resultado? Eu segui o processo? Fiz tudo certinho? Não, não fiz. Então, achou o problema. Vai mais a fundo. Por que eu não fiz? Certo? Metas realistas. Aqui é outro ponto importante. Sonhe grande, mas construa essa escada, mulheres. Estabeleça metas menores que vão te levar às maiores. Qual é o grande problema de muitas pessoas? Ah, eu quero ser milionário. Continua querendo, não deixa de querer. Continua, imagine, sonhe e tal. Mas constrói a escada, meninas, mulheres. Entende? Continua de olho no milhão, não perca o foco, mas começa aqui a escada. Tá, mas hoje eu faturo quanto? 10 mil? Então eu vou aumentar para 15. Foi um degrau, vou aumentar para 20, outro degrau, vou para 30. É muito melhor, porque assim você também vai trabalhando essas crenças erradas, esses padrões errados, entende? Você vai abrindo esse quartinho e limpando ele, o quartinho da bagunça que eu falei. Quando você tem metas realistas. Não adianta querer acordar milionária, mulheres. Não, não queiram isso, porque isso não é legal. Porque se você não estiver pronta para esse sucesso, você não vai saber segurar, manter. Tanto é que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, em 2 anos elas estão pobres de novo. Totalmente pobres. Não é pobre uma classe média assim vivendo bacana. Não, pobre, pobre. Por quê? E BBBs também, quem ganha, né? Esse pessoal que vai em reality show e tal, ganha milhões lá, em pouco tempo a maioria perde tudo. Não mantém. Por quê? Porque não teve, não criou um padrão novo. Não trocou aqui o que estava registrado. Não cuidou do quartinho, não abriu a porta e limpou o quartinho. Entende? Aí veio de uma hora para outra, rapidinho ela perde, não sabe lidar, não sabe administrar. Entende? Então não queira, tá? Não queira, ai, eu queria tanto dormir, acordar com milhões na minha conta. Ai, não, não queira. Não queira. Porque se você não estiver pronta para esse sucesso, ele vai embora. Do jeito que ele vem, ele vai. Então é melhor você construir a sua escada. É muito melhor. Você vê esse avanço em degraus mesmo, sabe? É muito, muito melhor, gente. É muito mais gostoso, prazeroso. E você trabalha em você, que tá aí, que pode ser um padrão de autossabotagem ou qualquer outro bloqueio que você tenha. Você trabalha e constrói. E aí vai ser permanente, tá? Pequenas vitórias diárias. Eu sempre digo isso, né, mulheres? Coloque pequenos desafios todos os dias e celebre cada um que for cumprido. E mantenha essa constância. Coisas pequenas, gente. Hoje, falando em hábitos, eu sei que para muitas é difícil tomar a quantidade de água ideal todo dia, comer pelo menos 3 frutas por dia, fazer um almoço e jantar com mais vegetais, coisas tão simples que talvez algumas de vocês isso já é rotina, para nós já é rotina, mas pode ser que para algumas não. Então comece com isso.
Olha que legal. São pequenos desafios, mas que vão se transformar em coisas grandiosas lá na frente. Começa a ler todos os dias um pouquinho, uma página que seja, 5, 10 minutos que seja, mas são pequenas metas, pequenas vitórias e fique feliz ao cumpri-las. Não treina, não faz exercício 10 minutinhos, pelo menos todos os dias, vai aumentando gradativamente. Não adianta querer mudar tudo de uma hora para outra, que não dá. Então, quando você estabelece essas pequenas vitórias, você ganha confiança em você. Você vai aprendendo a romper com aquilo que pode te sabotar em uma menor escala, para você avançar e não ter nada que te barre lá na frente. Sabe? É você começar a cuidar das mosquinhas, dos mosquitinhos, eliminando, para ir aumentando os desafios e você tá preparada para isso, certo? Seja grata e aprecie. Aprecie tudo que você já conquistou até agora, por mais simples e menor que seja. Reconheça esses avanços sempre com gratidão. Às vezes a gente fala, ai, nossa, mas foi só X valor que eu vendi. Não, gente, não é só. Poxa, aprecia isso. Seja grata por isso, porque vai ser uma semente. Essa apreciação e gratidão vai ser uma semente para multiplicar. Então entrou pouco, mas fica ali, agradeça, você, né, aprecia aquilo que vai multiplicar. Essa energia é uma energia boa, né, da gratidão e da apreciação. Cuide do seu corpo. Então aqui eu já falei, né, se alimentar, praticar exercício, dormir bem, controlar o estresse, isso tudo vai contribuir para a sua saúde e bem-estar. Você vai se sentir melhor dormindo bem, seu humor, né, liberação de hormônios que dão prazer, dão sensação de prazer e bem-estar. Isso é importante. Isso tudo é importante, gente. Para quê? Para que você produza melhor. Entende? Isso ajuda. Agora imagina, você dorme mal, vive estressada, não se alimenta, seu corpo não está bem nutrido, você não pratica exercício, é fácil se auto-sabotar. Entende? Então começa a cuidar melhor do seu corpo. Faça boas conexões. Ter bons amigos e estar em comunidades que estão alinhadas ao seu propósito contribuirá para que você se mantenha em movimento e renove sua mentalidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, compartilhando conhecimento, experiências, refletindo, analisando. E isso ajuda você a já pensar o que você precisa fazer, o que você não está fazendo, onde você pode estar se sabotando, já está ajudando você a fazer essa reflexão. Então, se mantenha nesse movimento, converse com as pessoas, porque o que elas disserem pode ajudar também a trazer uma luz para você. Às vezes você não enxerga, mas a pessoa vai enxergar e vai falar, né? Pessoas assim, amigos bons, né? Como a gente tem que selecionar também. Não é uma pessoa que não vai ser sincera com você e que queira o seu crescimento de fato. Que aí vai falar uma coisa e vai acabar contribuindo para que você continue se sabotando. Então, selecione os ambientes, os amigos e tenha boas conexões. E aqui, você precisa vestir a camisa da prosperidade. É uma camisa que você tem que vestir, sabe? Não dá para ficar nesse mais ou menos, achando que não quer, ah, isso é importante, isso não é. Não. Entender que você já é próspera em todas as áreas, por causa daquele que te criou. É o que fará diferença para você vencer todos os padrões de autossabotagem. Se você tivesse nascido rica, com certeza não teria problema algum em relação a dinheiro. Seria algo natural e normal para você, certo? Eu sempre uso essa analogia, né? Imagina que você nasceu numa família multimilionária. Dinheiro para você e coisas materiais seriam, ó, normais. Você não teve vislumbre com nada. Seria super natural. A gente às vezes se vislumbra e olha, nossa, uma bolsa da Prada, não sei quantos mil, um carro de luxo. A gente olha para essas coisas com esse brilho, por quê? Porque a gente vem às vezes de um histórico de escassez, de limitação, de falta ou de aquela escolha, né? Sempre tem que escolher entre uma coisa ou outra. Então a gente viveu aquilo. É difícil você olhar por esse outro lado. Mas se eu tivesse nascido nesse outro ambiente, isso não faria a menor diferença para mim, porque seria natural. Você pode ver que o que é natural não causa esse vislumbre, porque é normal. Beber água, né? Se a gente pega um copo de água, isso aqui é super natural, super normal para nós aqui, né? Ninguém fica, ai, nossa, água, gente. Agora leva água em um lugar onde a água é escassa. Chega com um copo de água em um lugar que as pessoas não têm água potável para beber.
uma garrafa de água. O que que dá até briga às vezes, né? Então, vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Você tem que vestir essa camisa. Entendeu? Saber, não, eu sou próspera, porque Deus me fez assim. Ponto final. Então, não é o que eu tenho ou deixo de ter que confirma essa prosperidade, essa riqueza. Não, eu sou rica. Porque, na verdade, eu sou a minha riqueza. A primeira coisa, né? Você é a sua maior riqueza. É você. Você vale mais do que qualquer coisa, do que joia, do que carro, do que bolsa, do que qualquer coisa. A sua vida é a coisa mais preciosa que você tem. Primeiro ponto. Então, o que vier além disso é natural. Se você já tem o que é mais precioso, o que que você pode receber que vale mais? Entende? Então, comece a se olhar dessa forma. Vai mudar a sua visão acerca das outras coisas também. Por isso que eu falo, prosperidade leve é isso. Porque é você que é a pessoa próspera. Você que é a riqueza. Você que é a sua maior riqueza. Então, as outras coisas, elas são naturais, gente. Entende? Saiba quem você é. A sua identidade é o que vai direcionar os seus comportamentos. Quem sabe quem é, de onde vem e para onde vai, sabe o que deve ou não fazer. Consegue avaliar se as ações estão alinhadas à sua identidade. Então, o que acontece? Quando a gente sabe bem quem a gente é, de onde vem, para onde vai, sabe? Você sabe certinho, você não tem dúvidas na hora de agir, ou você não vai agir contrariamente a algo que você deseja alcançar. Você tem clareza. Então, aqui entra autoconhecimento, gente. Clareza de propósito, de visão, autoconhecimento. Por isso que eu falei, o vestir a camisa é saber de onde você vem. Foi Deus que te criou e ponto. E Ele criou tudo que existe, todo o universo, toda a natureza, toda a riqueza. Você veio dele. Mas a gente esquece, né? Então, a gente precisa lembrar disso todos os dias, reforçar isso todos os dias. E sabendo bem disso, eu entendendo bem isso, isso vai conduzir os meus comportamentos. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, entende? Comecem a analisar quando você procrastina algo. Por que você está procrastinando? Será que aquilo não é tão importante assim? Às vezes não é, mas você quer fazer por quê? Por quê? Aí você tem que se perguntar, mas por que que eu estou querendo fazer então? Se não é tão importante, por que eu quero fazer? Questione, vá buscar. Ai, mas é perfeccionismo, né? Mas por que que eu tô querendo fazer isso tão perfeito? Se eu já sei que não existe perfeição, existe excelência e que a perfeição é relativa, porque o que é perfeito para um pode não ser para o outro. Mas se eu deixar de fazer, eu vou ter resultado? Não vou. Então não é melhor eu fazer o melhor que eu posso, como o Cortella fala? Faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, até você ter condições para fazer ainda melhor. Pega essa frase, leva isso para sua vida, esse princípio. Certo? Então começa a ter esse questionamento, é isso que falta, gente. Para quem estagna, sabe? Para quem não avança, é isso que falta. Questionar, por que que eu estou deixando de fazer? Que é importante? Não, não é. Então, se não é importante, por que que eu quero fazer? Começa a perguntar, poxa, mas por que que eu quero ser perfeita? Será que eu estou precisando da aprovação das pessoas para confirmar, né? Para eu ouvir, para eu me achar de fato boa no que eu faço? Será que eu estou precisando ser aprovada pelos outros? Eu não estou me aprovando primeiro? Será que não está faltando eu primeiro me aprovar? Ai, por que que eu quero fazer tudo sozinha? Por que que eu não delego para ninguém? Ah, porque a pessoa não vai fazer tão bem feito? Ah, mas eu não posso ensinar o jeito que eu gosto, já que ela vai fazer algo comigo para mim, de repente? Posso pedir? Não dá para você fazer assim, eu gosto mais assado e tal. É questionar, gente. Questionar. Aqui eu deixei uma atividade, mas eu quero antes ver, para a gente conversar. Deixa eu ver o horário, já são 21 horas e 4 minutos. Vocês estão com tempo? Mais meia hora? Me digam se vocês têm mais meia hora. Se vocês tiverem, a gente já faz essa atividade. Se vocês não tiverem, eu envio a atividade e vocês podem fazer depois. Mas é importante fazer. A Jaque falou que tem 20. Mais alguém tem 20 minutos aí?
Vocês estão com papel e caneta? Ou alguma coisa para fazer uma anotação? Simples, não é nada. Papel normal, caneta básica, tá? Vamos fazer então? O que vocês preferem? Vai, me digam. Vocês que estão agora aqui no comando. Vocês preferem fazer agora? Aproveitar que a gente já está nesse embalo? Ou vocês preferem fazer sozinhas em um outro momento? Que agora a gente já está no embalo do assunto, né? É bom por isso. Isso contribui. Então vamos lá. Então, a Jaque falou pode ser agora. A Fabi também falou que sim. Vamos lá então, Madá e Érica. Vamos? Bora? Vamos, então vamos lá então. Então vamos aproveitar para não perder tempo. Vamos lá. Vai lá, vocês vão responder aí do jeito que for possível agora, tá? Eu sei que algumas perguntas são mais complexas, mas vamos lá. Quem sou eu? Responda aí no papel. Quem sou eu? Não precisa falar, ninguém vai ler. Vocês podem escrever absolutamente qualquer coisa. O que vocês quiserem, ninguém vai ver, ninguém vai ler, então ninguém vai julgar. Fiquem tranquilas. Quem sou eu? Eu sei que esse quem sou eu poderia dar um livro, né, meninas? Mas assim, escrevam o mais importante. Depois vocês podem fazer sozinhas e escreverem mais. Pode escrever um livro tranquilamente, porque isso é extremamente importante para o autoconhecimento. Olha, vou passar para a próxima pergunta. Depois vocês podem escrever mais quem sou eu, tá, gente? Eu sei que é uma pergunta ampla, difícil, e que quando a gente começa também a gente desenrola. E vocês podem fazer isso todos os dias, se puder, toda semana, quinzenalmente, que é bem, bem importante. Qual o meu propósito de vida e do meu negócio? Então vamos lá, coloquem aí. Qual o meu propósito de vida e do meu negócio? São distintos ou estão alinhados, estão juntos, estão conectados? Respondam aí, ninguém vai ver. Fiquem tranquilas, é só para vocês. Então, sejam muito sinceras aí na resposta. Qual o meu propósito e o propósito do meu negócio? Vamos para a próxima, então. Quais são as minhas prioridades pessoais? Coloquem. E na sequência, as profissionais também. Já vou fazer as duas em uma, tá? Quais são as minhas prioridades pessoais e profissionais? Listem as pessoais e, na sequência, as profissionais. Listem pelo menos três de cada, tá? Prioridade. Então, são poucas, né? Ou uma de cada, ou duas de cada, ou três de cada, tá? No máximo três. Eu falei pelo menos não, né? No máximo. No máximo três. Pessoais e profissionais.
A hora que puder, vocês me dão um toque, tá? Vou para a próxima, tá, meninas? Vamos lá, ó. Essa aqui é bem. Todas são importantes, mas essa aqui, ó. Se eu alcançar os resultados financeiros que eu desejo, o que poderei perder pelo caminho? E aí? Isso pode ser pessoas, coisas, serviços, contatos, conexões, enfim. Se você alcançar o resultado financeiro que você quer, o que você pode perder? Já parou para pensar nisso? Então pensa. Se você não pensou, você vai pensar agora. Todo avanço envolve perdas. Não tem como. É impossível. Porque nem todo mundo está preparado para avançar junto com você. Se todo mundo tivesse, aí seria diferente. Mas como nem todo mundo está, as pessoas acabam ficando para trás. E as coisas também, né, meninas? Porque cada novo nível é uma nova etapa. Tem que deixar sempre alguma coisa para trás. Então, o que você poderia perder ao alcançar o resultado que você deseja financeiramente? Uma análise fria, meninas. Deixem as emoções agora. Pense friamente, racionalmente, né? Digamos assim. Com sinceridade. É difícil ser sincera nessas horas. É difícil porque às vezes a gente fica pensando muito em pessoas, em coisas, fala, ah, mas eu não quero perder isso, mas eu não quero perder aquilo. Bate às vezes um sentimento ali junto, e mas são essas reflexões que fazem a gente enxergar, ter clareza. Por isso que eu trouxe aqui. Vou fazer a última agora, que é sensacional essa aqui. O que você precisa ter alcançado para dizer lá no fim da sua vida que a sua vida valeu a pena? O que você precisa ter alcançado para dizer ao fim da vida que ela valeu a pena? O que? Respondam aí para vocês. Meninas, já aqui finalizando a atividade, eu agradeço a participação de vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. E agora eu só gostaria que vocês abrissem